Olá, como vão vocês? Eu sou o Clayton e estarei aqui no projeto A Prova Brasil, analisando os aspectos da língua portuguesa e preparando vocês para o SAEB 2023. Nós vamos iniciar hoje os nossos estudos com um gênero textual que todos nós conhecemos desde que somos muito pequenos, porque são um dos primeiros textos que nós temos acesso na nossa vida escolar, que são as fábulas. A fábula, ela é uma narrativa que normalmente ela vai fazer um retrato de hábitos, ações e sentimentos humanos por meio de animais. E ela tem uma característica muito marcante que é, depois da finalização da sua história, você tem uma lição de moral. Então hoje nós vamos iniciar fazendo a leitura desta fábula, beleza? O rato do mato e o rato da cidade. Um dia, o rato do campo mandou uma carta para seu compadre, o rato da cidade, convidando-o para ir visitá-lo. Ao chegar, o rato da cidade foi recebido com abraços calorosos, mas estranhou a comida de cereais que nunca havia experimentado. No meio da conversa, que ia animada, o rato da cidade disse: "Meu amigo, esta é a única comida que servem por aqui?" E o rato do campo procurou se desculpar pela simplicidade. "Não temos tanta comida quanto na cidade, mas vivemos em paz e felizes." O compadre convidou o amigo do campo para fazer uma visita à sua casa, na cidade, para ver quantas maravilhas estava perdendo ali no campo. O rato do campo não pôde deixar de aceitar a gentil oferta do compadre e, na semana seguinte, pegaram o primeiro trem de carga que passou. Ao sair da estação, entraram logo na mansão do compadre. O rato do campo ficou impressionado com o luxo e a beleza do jardim. "Nossa, esta casa é mesmo um palácio! Nunca tinha visto coisa igual na vida, compadre!" exclamou o rato do campo. "Espera só para ver por dentro, mas fale baixo. Não podemos chamar a atenção dos donos da casa", pediu o rato da cidade. O rato do campo não entendeu os cuidados do compadre, mas esqueceu logo isso quando viu o que havia sobre a mesa da cozinha. Eram bolos, queijos, presuntos, doces de mel e várias qualidades de carne. Quando o rato do campo quis atacar, o rato da cidade falou: "Espere, meu amigo, ainda não é a nossa vez. Os donos chegarão logo e só depois é que faremos a festa." Então, os donos chegaram e, com eles, dois enormes gatos que não pareciam muito amistosos. O rato do campo ficou muito assustado. Finalmente, o rato da cidade disse que poderiam comer. Subiram na mesa e pegaram alguns queijos. Só que os gatos estavam por perto e foi uma correria daquelas. O rato da cidade quase foi pego pelos gatos. O rato do campo conseguiu fugir rapidinho. Quando estavam a salvo, o rato do campo disse: "Prefiro o sossego e a pobreza do campo a ficar sujeito a morrer na boca do gato toda vez que quiser um pedaço de queijo." O rato do campo fez as malas e foi-se embora. Como eu falei com vocês no início, da aula sobre a fábula ela vai fazer uma fantasia, uma narrativa fabular, uma narrativa fantasiosa com animais que falam, que se comportam como seres humanos, porque o intuito da fábula é exatamente esse: criar uma representação de situações humanas, só que na fantasia de animais. E eu também disse que existia uma lição de moral. A lição de moral que nós podemos identificar nessa fábula é exatamente essa última fala aqui do rato do campo. "Prefiro o sossego e a pobreza do campo a ficar sujeito a morrer na boca do gato toda vez que quiser um pedaço de queijo." Vamos analisar essa lição de moral que ele está tentando passar, porque aqui a gente está falando sobre perspectivas diferentes de estilo de vida. Por quê? Ele, o rato do campo, ele está falando que a preferência dele é pela simplicidade, pela vida pacata e, no contexto da história, por uma vida mais pobre de oportunidades, mas totalmente segura e tranquila. Ele prefere isso do que uma vida aqui na cidade lhe daria mais oportunidades
de alimentos nessa história, mas que traria riscos de vida. Se nós fizermos, né, uma comparação dessa situação com as nossas situações vividas, né, podemos pensar que, de fato, em cidades grandes você tem tudo muito, né? Você tem mais oportunidade. Você tem mais oportunidade de emprego, você tem mais acesso a lugares culturais, a espaços sociais. No entanto, você também carrega preços altos, carrega uma maior criminalidade. Então, cada estilo de vida vai ter suas qualidades boas e as qualidades que talvez não sejam tão boas. O texto, ele tenta trabalhar nessa perspectiva de falar a vida mais calma e mais simples para o rato foi uma vida que ele prefere. Vamos responder algumas perguntas, então. O texto O Rato do Mato e o Rato da Cidade é poético, narrativo, argumentativo ou expositivo? Bom, já iniciei falando que as fábulas são histórias narrativas. Nós temos a contação de uma história, né? De toda a viagem do rato do campo até a cidade. Então, a resposta adequada aqui é a B. O que seria um texto poético? Pode ser que existem fábulas que têm até um tom mais de poesia nelas, mas não é comum. Tá? Um texto argumentativo seria um texto onde o seu autor vai expor o seu posicionamento perante uma ideologia, uma questão política, alguma situação. E um texto expositivo seria um gênero que trataria de alguma informação que estaria sendo exposta. Então, só passando por essas nomenclaturas, mas a resposta certa mesmo sobre essa fábula é que ele é um texto do tipo narrativo. A próxima pergunta, sobre o foco narrativo, marque a opção correta. Antes de eu ler as alternativas, eu quero recordar com vocês a questão do foco narrativo. O que é o foco narrativo? É o ponto de vista do narrador que conta a história. Há dois tipos de foco. O foco em primeira pessoa e o foco em terceira pessoa. O foco em primeira pessoa é referente aos pronomes eu e nós, e é quando o personagem participa da história. Ele pode participar da história sendo um narrador protagonista, ou seja, a história é sobre ele é o personagem principal dessa história, e ele vai relatando para nós, leitores, todos os eventos que vão acontecendo na sua trajetória, na sua história. Ou ele pode ser um narrador testemunha, que é um personagem que participa da história, mas ele não é o protagonista. Nós temos o exemplo das histórias do Sherlock Holmes, né? O protagonista da história é o próprio título do livro, né? Sherlock Holmes, mas quem é o narrador dessa história é o seu companheiro Watson, que ele que vai fazer toda a narrativa, toda a narração das descobertas, das investigações. Então aqui nós temos esse exemplo do que seria um foco em primeira pessoa, o foco narrativo em primeira pessoa. O foco narrativo em terceira pessoa é quando eu estou falando sobre alguém. Então os pronomes que nós usamos normalmente é ele ou ela, eles ou elas. E aqui o narrador, ele não participa da história. Então nós chamamos esse narrador de narrador observador, porque é aquela voz que observa o que acontece e relata para nós. Só que ainda tem mais dois nominhos que é importante vocês saberem. Esse narrador observador, ele pode ser onisciente ou não. O que é um narrador onisciente? O narrador onisciente é aquele narrador que sabe tudo dos personagens. Então ele consegue narrar os sentimentos, ele consegue saber o que os personagens estão pensando, ele consegue saber o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. O narrador observador que não é onisciente é aquele que só está observando os acontecimentos daquela narrativa e vai relatando para nós, leitores, conforme os eventos vão ocorrendo, tá certo? Então eu trouxe dois exemplos aqui. Um foco em primeira pessoa é quando o narrador diz, eu vi um disco voador. E o foco em terceira pessoa, quando eu estou falando sobre alguém. Ela disse que viu um disco voador.
Então, essa é a principal diferença dos focos. Focos em primeira pessoa e foco em terceira pessoa. Retornando, então, à questão. O narrador é onisciente. Não somente conta a história, como também manifesta os sentimentos e pensamentos da personagem principal. Só lembrando que essa pergunta é sobre a fábula dos ratinhos, que a gente acabou de ler. O narrador é observador, apenas conta a história, e a narração é em terceira pessoa. O foco narrativo é em primeira pessoa, e o narrador é o protagonista da história. E a D, o foco narrativo é em terceira pessoa, e o narrador é um conhecido do protagonista. Pessoal, a história, em nenhum momento o ratinho fala sobre ele, né? O foco narrativo dessa história é em terceira pessoa. Portanto, ele é um narrador observador. Ele apenas conta a história e a narração é em terceira pessoa. Aí, só para a gente tirar as dúvidas, vocês percebem que a alternativa D também está falando que o foco narrativo é em terceira pessoa. Só que aqui está dizendo aqui, ó, no finalzinho, e o narrador é um conhecido do protagonista. Não, por que essa alternativa está errada? Porque o narrador não participa dessa história. Não da história dos ratinhos que a gente acabou de ler, né? Ele só observa. Por isso que a questão mais adequada é a alternativa B. Então, vamos fechar esse gênero textual que é a fábula, né? Representações humanas por meio de animais que vão se comportar, pensar e ter desejos muito próximos dos humanos, porque é assim que a gente consegue trabalhar dilemas e a história vai transmitir uma lição de moral. A lição de moral que nós vimos no texto anterior falava sobre o quê? Uma perspectiva de estilo de vida. O Rato do Campo, ele colocava que as condições de uma vida no campo, por mais simples, pobres que fosse, elas eram melhores do que as condições da cidade, onde ele estaria em maior risco, principalmente de vida, por ter animais maiores, animais que poderiam atacá-los, né? Nós vamos agora passar para um gênero textual que é a letra de música. Todo mundo aqui conhece a letra de música porque nós vivemos num ambiente, né, numa sociedade que sempre tem muitas músicas tocando nas rádios, na televisão, nas séries. E o que é a letra de música? A letra de música, vamos pensá-la como texto. É muito próximo do poema. Só que existe uma pequena diferença entre a letra de música e o poema, né? A letra de música, quando ela é composta, ela tá pensando como que ela vai se harmonizar com a melodia. O poema não, ele é escrito para a sua finalidade, é a leitura. Então a gente tem essa diferençazinha nos processos e essa grande diferença na finalidade do texto. Essa letra de música é Casa Amarela, do grupo Benzier. Eu vou fazer a leitura da letra agora. Casa amarela. Comprei uma casa amarela de frente para o mar, com uma varanda para nossa ninhada brincar. Vendi nosso apartamento e troquei a televisão por uma prancha de surf, 2 magrelas e um violão. Comprei uma casa amarela de frente para o mar, com uma janela para o céu, como você sonhou. Em cada pequeno detalhe, da simplicidade ao amor, perceba a beleza desse mundão que Deus criou. Primeiro, eu quero comentar sobre a estrutura desse texto, né? Vamos lembrar que cada uma dessas linhas, elas são chamadas de versos. É assim que nós chamamos esses textos líricos, esses textos que têm uma estrutura mais próxima do poema. E o conjunto dessas linhas nós conhecemos como estrofe. Então nós temos aqui 2 estrofes, com cada uma delas com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versos cada. Os poemas, eles podem ter rima ou não. As letras de música já são mais comum que elas tenham a rima, porque isso também ajuda no ritmo que vai ser alocado junto da melodia. Então nós temos aqui a rima mar com brincar. E também temos televisão com violão. E na estrofe de baixo nós vamos ter sonhou com criou. E isso vai criando, né, um ritmo para esse texto.
Agora eu quero que a gente se atenha à mensagem, né? Ao detalhe dessa mensagem. Ele fala que ele comprou uma casa de frente para o mar com uma varanda para nossa ninhada brincar. Vendi nosso apartamento. O que a gente consegue perceber? Que ele está relatando o eu lírico desse texto, né? Deixa eu só fazer essa pausa e falar sobre eu lírico, né? No texto narrativo, a voz que conta a história nós chamamos de narrador. Num texto poético, num poema ou numa letra de música, a voz que conversa com a gente se chama eu lírico ou eu poético. E é importante eu fazer esse destaque, principalmente quando eu falo sobre letras de música, porque nós temos a tendência de associar a letra da música ao cantor, e não necessariamente isso é adequado, porque existem cantores que eles são intérpretes, eles vão interpretar uma letra de música, então eles vão interpretar a voz desse eu lírico, mas não necessariamente é ele que está falando sobre ele mesmo. É um detalhe muito importante, ok? O eu lírico, voltando para a mensagem do texto, o eu lírico desse texto, ele fala sobre uma escolha. Ele escolheu sair, provavelmente de uma cidade mais urbanizada, para ir morar na praia, morar mais próximo da natureza, uma vida mais calma. Como nós sabemos disso? Porque ele fala que ele foi para frente do mar, que ele vendeu o apartamento e olha só que interessante esse trechinho aqui, ó. Que ele trocou, eu troquei de televisão por uma prancha de surf, 2 magrelas e um violão, tá? 2 magrelas entendemos como 2 bicicletas, certo? E trocar a televisão, olha que simbólico, né? O que é a televisão? A gente pode pensar em 2 perspectivas. A perspectiva do objeto, um objeto eletrônico que transmite imagens, e a televisão como conceito de áudio e visual. Quando ele fala que ele troca a televisão, se a gente pega essas 2 ideias, né, do objeto e do conceito, ele está falando o quê? Que ele está se despindo deste mundo informatizado, desse mundo urbanizado, do mundo com muita tecnologia e indo para vivências que são dele com a natureza. Então, quando ele diz que troca a televisão por uma prancha de surf, é porque ele está indo para o mar. Quando ele troca por 2 magrelas, ele está andando de bike. Por um violão, ele está tocando uma música, né? Olha que gostoso essa imagem, né? Pensar que ele tá numa praia com um violãozinho tocando, quem não gosta, certo? Então, ele teve aqui uma escolha que, se a gente recupera o texto anterior, é muito parecido com a lógica do rato do campo. O rato do campo foi conhecer a cidade, só que ele não gostou. Ele falou que ele preferia uma vida mais calma. Aqui, o eu lírico, ele passa pra gente a ideia de que ele saiu da cidade em busca dessa vida mais calma, dessa vida da simplicidade ao amor. Por quê? Nesse ambiente que ele retrata, que ele se expressa, é um ambiente mais simples, é um ambiente com menos tecnologia, provavelmente menos pessoas, mas com isso também ele vai vivenciar questões que ele aproveita, né? Que ele aprecia, que ele está mostrando que é muito bom, né? Você olhar para um céu limpo, sem poluição, isso realmente é um grande presente, uma grande dádiva, certo? Outra coisa que eu queria falar sobre a letra de música é que a letra de música, ela tem uma finalidade de ser apreciada, né? O que a gente entende como apreciada, né? Nós temos... Ela é musicada, ela é cantada, portanto, não é só a leitura que nós fazemos da letra, mas essa leitura é acompanhada com a música, com a voz de um cantor. E depois da aula, eu gostaria que vocês pesquisassem essa música Casa Amarela desse grupo, e vocês vão ver que a música, a melodia dessa música, a interpretação dessa música também vai nessa mesma vibe, na vibe de um eu lírico que está trocando uma vida mais movimentada para uma vida mais calma, né? No movimento de uma onda do mar. Muito bom, né? E, já que eu falei bastante da semelhança que a letra de música possui com o poema, gostaria agora de falar com vocês sobre o poema. Então, eu vou ler o descritivo aqui do poema. É um gênero da esfera literária. Sua composição é bastante livre, seja em relação à forma, seja em relação ao conteúdo.
Nesse gênero, a linguagem desempenha um papel importante porque o poeta explora os recursos formais e de estilo para expressar sua maneira de ver, sentir e recriar o mundo. Desse modo, a linguagem poética tende a ser metafórica, isto é, nela predomina a linguagem conotativa figurada. O poema circula principalmente em livros, jornais e revistas, tanto impressos como em meios digitais. Aqui apareceu vários nomezinhos que depois nós vamos passar com mais calma, né? Metáfora e a linguagem figurada. Mas vamos pensar assim. O poema, ele possui uma liberdade e por essa liberdade, ele tem uma função de expressar a vida de um jeito que não pode ser o literal. Porque a expressão do poeta, ela é uma expressão subjetiva, ela vai ter um olhar singular, ela vai ter um olhar que vai ser dele, e esse olhar, ele, para conseguir transmitir o que ele sente, ele vai fazer comparações que vai proporcionar a nós, leitores, a experiência do entendimento do que ele quer passar. Então, essas comparações que existem no poemas é que são as metáforas, que são a linguagem figurada. Mas para entender melhor o que é metáfora, nada melhor do que nós, de fato, lermos um poema. E o poema que nós vamos ler, ele se chama O Rio, do poeta Vinícius de Moraes. Uma gota de chuva a mais e o ventre grávido estremeceu da terra. Através de antigos sedimentos, rochas ignoradas, ouro, carvão, ferro e mármore, um fio cristalino, distante milênios, partiu fragilmente, sequioso de espaço, em busca de luz. O rio nasceu. Antes de eu comentar sobre a mensagem desse poema, muitas vezes a gente tem um estranhamento quando nós vamos ler um poema. Por quê? Como essa linguagem está saindo da sua banalidade, do seu usual, da literalidade que muitas vezes nós usamos no nosso dia a dia, a gente tem dificuldade de se conectar. Por isso que um poema, assim como qualquer tipo de texto, você precisa exercitar a leitura, e esse exercício é você conseguir fazer as associações que o poeta tentou transmitir. Então o que a gente tem aqui, né, nesse poema do Vinícius de Moraes? Ele está contando o quê? Sobre o nascimento de um rio. E aí, lá nos primeiros versos, ele está falando assim: uma gota de chuva a mais e o ventre grávido estremeceu da terra. Ele está querendo dizer que a origem do rio vem como? A chuva cai, a água penetra na água e aquilo vai se avolumando em determinada região até que, através de antigos sedimentos, né? Tô lendo aqui, ó, de antigos sedimentos, rochas ignoradas, carvão, ferro e mármore. Aqui nós temos palavras do universo da geologia, porque nós estamos falando de solo, de minérios que formam a parte que a água do rio, né, vai estar por cima. E depois nós temos um frio cristalino distante milênios. Vou fazer um destaque nessa palavra distante. Por quê? A palavra distante, ela é um advérbio que vai dar uma ideia de localização, né? E essa localização junto com a palavra milênios, faz o quê? Faz a gente entender que é algo que demora muito tempo, isso não é algo rápido. Porque o texto está tentando fazer uma comparação, uma metáfora de que o nascimento de um rio ele é como um processo de gravidez. Tanto que ele fala aqui, né? Uma gota de chuva a mais e o vento grávido. Então, a gravidez, ela demora, né, em seres humanos, cerca de 9 meses. Mas uma gravidez que vai gerar um rio, isso vai demorar milênios. E olha que bonito essa forma como ele fala, né?
partiu fragilmente, sequioso de espaço em busca de luz. Sequioso é uma palavra que sugere a ideia de sede, sedento, né? E o que é a sede? A sede é algo que ela precisa ser saciada. Então, um rio em formação, ele tem sede de espaço, ele tem sede de correr, de seguir o seu fluxo, de escorrer, de seguir em frente. E por que não dizer, né, sobre a ideia de dar à luz, né, que é um termo que nós usamos muito quando nascem os bebês, né? O ventre de uma mãe carrega um bebê e é um lugar escuro. O dar à luz é quando aquela criança sai desse lugar escuro e vai ser iluminada pela luz do sol, vai reconhecer as pessoas, né? Nós vemos as coisas por causa da luz. Então, dar à luz é uma metáfora para compara o nascimento, né? Você sair desse ventre escuro e ir para a luz. E ele faz essa comparação também quando ele diz que o rio nasceu. Sequioso de espaço, sedento por espaço, ele correu, seguiu seu fluxo, dando à luz, e assim pode dizer que nasceu-se um rio. Vocês viram, pessoal, como que as poesias, né, os poemas, eles são muito lindos? Só que, é claro, nós precisamos ter tempo, nós precisamos ter paciência, nós precisamos exercitar essa capacidade de tentar encontrar essas conexões que o poeta tenta trazer pra gente. Então isso é uma característica bem fixa do poema, né? Essas figuras de linguagem que ele vai utilizando como a metáfora, essas comparações, para trazer para nós abstrações de ideias que vão proporcionar uma apreciação muito melhor daquela mensagem que está sendo transmitida. Agora, eu vou passar para um outro texto, um outro gênero textual que tem uma linguagem muito diferente, no entanto, vai estar tratando do mesmo tema. E depois nós voltamos para esse poema porque eu ainda tenho mais coisa para falar. Aqui nós temos uma reportagem de cunho científico sobre justamente como nascem os rios. Existem rios em formação ainda hoje? Vamos lá. Eles surgem principalmente devido à ação das águas da chuva. Parte delas se infiltra pelas áreas mais permeáveis e outra parte escorre pela superfície em direção aos terrenos mais baixos, formando pequenos filetes que, à medida que se juntam, criam fios maiores, pequenos riachos e, finalmente, rios. A água que se infiltra no solo penetra até as camadas inferiores formadas de pedras impermeáveis e lá continua se movimentando subterraneamente conforme a inclinação da camada rochosa. Abre aspas. Mais adiante, então, ela volta à superfície também alimentando os rios, diz o engenheiro de Minas José Renato B. de Lima, da USP. Novos rios podem aparecer quando, pela ação de terremotos ou vulcões, o relevo de uma paisagem é alterado, surgindo novas elevações ou depressões, e com elas, caminhos alternativos para a água escorrer. Há também rios que têm sua origem do derretimento das neves acumuladas no cume das montanhas. É o caso do Amazonas, formado por neve derretida dos picos da Cordilheira dos Andes. Olha que interessante. Diferente do poema do Vinícius de Moraes, que nós temos uma visão muito poética e subjetiva de como nasce o rio, aqui nós temos as informações de base científicas. Então, isso são comprovada, né? Uma informação comprovada pela área das ciências. E essa primeira parte aqui, ó, eles surgem principalmente devido à ação das águas da chuva. A parte delas se infiltra pelas áreas mais permeáveis e a outra parte escorre pela superfície em direção aos terrenos mais baixos. O que aqui... Vocês conseguem fazer uma comparação com o texto do Vinícius, que a gente acabou de ler? Porque ele fala lá no início do texto que uma gota de chuva a mais e o ventre grávido. Então ele inicia a poesia dele falando que justamente aquilo que vai proporcionar o nascimento do rio são as gotas d'água. E aqui nós estamos vendo que existem rios que sim, eles são... É um efeito que a água cai, ela vai permeando a terra,
vai criando volume por causa de alguns minerais, e a poesia do Vinícius de Moraes fala sobre esses minerais, e nisso vai se avolumando, avolumando, até que você tem uma grande quantidade de água, e essa grande quantidade de água começa a escorrer, e assim se tem um rio. Muito interessante, né? O quanto que essa reportagem e o poema, eles estão muito associados, eles estão dialogando entre si, né? Nós podemos até inferir que o poeta, para construir essa imagem poética do nascimento do rio, ele pode muito ter estudado sobre esse nascimento do rio. Então a gente pode compreender uma correspondência entre o que o Vinícius de Moraes tentou passar com essa mensagem do nascimento do rio e o conhecimento científico de fato que trata sobre o nascimento do rio. E é para essa correspondência entre textos, nós conhecemos isso como intertextualidade. A intertextualidade é quando você faz uma associação com outro texto já existente. E vamos falar agora do conceito de linguagem figurada que eu falei lá no começo. E a partir das duas leituras a gente vai trazer esses dois conceitos que eles são opostos e foram dois exemplos dos textos que nós lemos, que é a conotação e a denotação. Então, o sentido conotativo, que é referente à conotação, é uma linguagem em que a palavra é utilizada em seu sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura. Isso porque no meio literário muitas palavras têm forte carga de sensações e sentimentos. Quando eu estava falando sobre a letra de música e falando do poema, eu falei que são textos que eles pela sua originalidade, né, pela sua característica marcante, eles usam da palavra em outras camadas de sentido. E essas outras camadas de sentido, que não são o próprio daquela palavra, é o que nós conhecemos como sentido conotativo. Então, quando o Vinícius de Moraes fala que a Terra ficou, a partir do volume de água que foi se concentrando com a queda da chuva, ficou com um ventre grávido, ele não está falando isso no seu sentido literal, porque a Terra não tem como a Terra engravidar. Isso é uma ocorrência dos mamíferos, certo? E aí mas ele faz essa comparação, e essa comparação está no seu sentido conotativo, seu sentido figurado. Já o sentido denotativo é a linguagem em que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real e objetivo. Cada palavra tem exatamente o seu significado próprio. Um grande exemplo para vocês é que esse próprio material aqui, todas essas informações que eu acabei de falar para vocês de sentido conotativo e sentido denotativo estão escritos justamente no sentido denotativo. Não temos aqui nenhuma palavra que está sendo usada em outra camada interpretativa. E os dois textos que nós lemos, eles têm essas abordagens de sentidos de linguagem diferentes, né? O poema, por ser um poema, já começa com essa diferença. Ele é um texto escrito em versos. A reportagem já é um texto escrito em prosa, em linha, certo? Por o poema estar no sentido conotativo, ele tem uma linguagem subjetiva, metafórica e figurada. E a reportagem, por ser uma apresentação e um aprofundamento de um dado científico, por consequência, ela tem uma linguagem objetiva, técnica e denotativa. Olha que importante essa palavra técnica. Quando fala técnica é porque você tem que trazer referenciais científicos para demonstrar sobre aquele assunto que você está falando. Nós vamos conhecer agora um outro tipo de texto, outro tipo de poema, perdão, que ele é um poema que ele mistura o texto verbal com o texto não verbal, ou seja, aquilo que não é utilizado palavras. E aqui nós temos então o poema visual. No descritivo do livro aí de vocês fala que é um gênero que utiliza da linguagem verbal e não verbal, como eu comentei. A obra poética, né, tô lendo aqui, ó,
ela resulta do modo como esses elementos se organizam e pode, inclusive, prescindir da linguagem verbal. Os textos desse gênero são publicados em livros, jornais e revistas, ou na internet, sobretudo em sites que se dedicam ao estudo da poesia e à divulgação de novas experiências nesse campo da literatura. Observem, então, um exemplo de poema visual. Nós temos aqui o desenho, né, meio em preto e branco, de algo que que são botas, né? E no lugar dos seus cadarços, nós temos os versos desse poema. Então, a gente tem que ter essa dimensão de que esses versos, o que está sendo escrito, vai estar de algum modo também dialogando com essa imagem, porque se foi pensado assim, tem um propósito. Lembra que todo texto tem uma finalidade, tem um propósito na sua execução final. Então eu vou fazer a leitura para vocês. A longa estrada, a poeira, o cair da tarde, a chama da vela, outono e inverno, e os meus pés zonzos buscando caminhos. Você soube pintar sonhos do trigo maduro. A luminosa flor de Van Gogh acompanha do céu o sol dentro de um vaso neste meu quarto vazio. Assim como eu fiz aquela pausa quando a gente terminou de ler o poema do Vinícius, eu faço aqui de novo, né, pessoal? Vamos com calma. Muitas vezes nós precisamos retomar a leitura do poema, né? E aqui, o que a gente pode pensar, né? Tem algumas palavras, alguns termos que dão uma ideia de um lugar sossegado, né? Um lugar que às vezes a pessoa precisa caminhar bastante. Observem esse versinho aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês. Os pés zonzos buscando caminhos. Olha esse verso e olha a imagem que nós temos, que são imagens de botas. Só que aqui nós temos a citação. Van Gogh. Van Gogh, ele é um pintor, né, pós-impressionista. Vincent Van Gogh. E o Van Gogh, ele tem alguns quadros que são bem famosos. Um deles são os girassóis e o outro se chama Quarto. E olha que interessante, porque aqui, nesse versinho aqui, ele fala a luminosa flor amarela, que é um dos quadros mais famosos do Van Gogh. E o meu quarto vazio, que também é outra pintura. Eu trouxe aqui para vocês essas imagens. Então, nós temos aqui, nessa primeira quadrado, a pintura O Quarto. Aqui nós temos os girassóis, né, os girassóis de Van Gogh. Aqui nós vamos ter o campo de trigo com cipreste e a estrada com cipreste e estrela. E vamos voltar lá no texto, porque nós também temos um versinho que fala: você soube pintar, aqui ó, você soube pintar os sonhos do trigo maduro. E também temos a fala sobre uma longa estrada. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Lembra que eu falei com vocês sobre intertextualidade, que esse texto está fazendo o quê? Uma intertextualidade com as pinturas de Van Gogh. Bom, precisamos fazer uma pontuação aí, né? A intertextualidade ela não ocorre só entre textos verbais, os textos escritos com palavras, elas também ocorrem com textos não verbais. E vamos observar as pinturas, né? As pinturas, elas também são textos, elas são consideradas textos não verbais. Por quê? O que é uma pintura artística dessa, uma pintura impressionista dessa? Ela vai trazer sensações, sentimentos, ela pode trazer memórias, ela pode trazer percepções e até narrativas. Quando nós olhamos para uma pintura, a nossa mente, por consequência, ela vai completando a pintura. Então, quando você olha para esse quadro do quarto, você tem um sentimento de aconchego. E esse sentimento de aconchego, quer dizer, eu estou falando por mim, né? Eu me sinto aconchegado quando eu vejo esse quadro. Mas esse sentimento que desperta a pintura artística, ela pode também despertar memórias.
E aí, como não dizer que isso é um texto, se não está fazendo uma comunicação, está tendo um diálogo, está tendo uma troca entre você e essa pintura? E aí, o que o poeta faz? Ele vai trazendo vários nomes, vários referenciais de quadros. Eu trouxe aqui quatro exemplos, né? Mas se vocês derem uma pesquisadinha, eu acho que tem outros termos que fazem referências a outros quadros, né? Então, o eu lírico dessa poesia está fazendo uma menção ao Van Gogh, né? E o Van Gogh, ele tem essa característica impressionista, que as suas imagens, né? Percebam aqui como que ele pinta as nuvens de uma forma que é mais livre, e essa liberdade, ela traz uma sensação, ela nos impressiona, ela puxa o nosso olhar, né? É uma coisa meio esfumaçada, aqui um pouco meio aquarelada, e os girassóis, eles não estão necessariamente num formato tão harmônico, né? Eles estão meio distorcidos. Tudo isso causa impressões, causam sensações. E o poema que a gente leu estava falando justamente do quê? De sensações, sensações e percepções que ele remete justamente ao pintor Vincent van Gogh. Vamos responder alguns exercícios, né? O poema faz referência às obras do pintor Vincent van Gogh. No contexto, o trecho "Você soube pintar os sonhos do trigo maduro" sugere que o eu lírico sonhava com campos de trigo maduro? Você soube pintar os sonhos do trigo maduro? Não. O eu lírico pediu, vou até riscar aqui, tá? O eu lírico pediu a alguém que pintasse os seus sonhos? Não, se ele está falando que você soube pintar, ele está falando de alguém que já fez, mas está só, né, destacando com qualidade isso, mas não necessariamente que ele está fazendo um pedido. Vamos riscar essa aqui. O artista representou bem em suas telas sonhos e imagens com que o poeta se identifica. Olha só a linha de raciocínio que eu estava tentando criar com vocês, né? Se ele está trazendo referenciais das obras de Van Gogh dentro desse contexto, com aquela imagem das botas, né? E se a gente pega aqui vou retomar aqui, pega os quadros de Van Gogh, o que a gente tem? A gente tem essa coisa bucólica. O que é essa palavra? Essa palavra bucólica faz referência a lugares mais naturais, ao campo, né? Essa estrada aqui com pouca urbanização, certo? A gente tem as flores, a valorização da natureza, esse quarto que também é bem simples e bem aconchegante. Então, vamos fazer essas relações desses quadros com a mensagem daquele poema. Então, aqui é a resposta, eu acredito não, essa é a resposta adequada. E a última, só para a gente fechar, a pessoa a quem o eu lírico se dirige sonhou com os campos de trigo. Observem que essa aqui também não tem nada a ver. Isso é interessante vocês fazerem uma dica, né? Fazer esse processo de eliminação das questões, porque normalmente questões de múltipla escolha sempre tem aquelas questões que não tem nada a ver com nada. E é só quando a gente já vai esperando por isso, a gente consegue reconhecer que não, aquilo dali está sobrando, né? A próxima questão, pessoal. Releia estes versos do poema. A longa estrada, a poeira, o cair da tarde, a chama da vela, outono e inverno e os meus pés zonzos buscando caminhos. Considerando que os versos estão sobrepostos à imagem de um par de botas, a que ideia o poema remete? Vamos pensar simbolicamente o que significam as botas, né? Nós temos até um personagem de conto de fadas que se chama Gato de Botas. Então as botas, elas possuem uma simbologia muito forte, né? Ela é uma vestimenta, e é uma vestimenta que mostra o que dá uma ideia de uso de caminhar, né? Botas, o que a gente pensa nas botas? Que as pessoas estão usando, que elas estão andando, que elas estão caminhando. E as botas do poema visual que a gente viu, elas, olha a forma como elas estão dispostas, parece que elas estão meio assim, quase como elas foram retiradas faz pouco tempo, né? Os cadarços desamarrados, então ela sugere uma ideia de muito uso, né? Não dá para ver muito bem a imagem, porque propositalmente ela está dentro dessa coloração, mas a gente consegue inferir, né, deduzir que elas foram muito
utilizadas. E olha só aqui, ó, o pulo do gato. Justamente o pintor possui um quadro que se chama Sapatos. Se vocês olharem para este quadro, vocês vão verificar o quê? Observem aqui, olha esse cadarço que vem até aqui embaixo, olha a forma como que tá a abertura dela, olha esse outro cadarço que faz um contorno aqui. Vocês conseguem perceber? O poeta é o Sérgio Caparelli e a Ana Gruzinski. O que eles fizeram? Eles pegaram o quadro do Van Gogh, fizeram uma arte por cima desse quadro, né? E fizeram essa poesia fazendo referência justamente ao Van Gogh. Então, o que a gente pode concluir aqui? Ó? Explique a relação de intertextualidade entre o poema e a tela. A intertextualidade, a correspondência entre essa tela e o texto é justamente o pintor Van Gogh, porque tanto a tela quanto todas as menções que a poesia, né, que o poema faz, é sobre a sua obra. Então, isso é intertextualidade. E aqui eu trouxe para vocês uma figura que ilustra ainda melhor o que é a intertextualidade. Portanto, é o nome dado à relação que se estabelece entre dois textos quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto. Aqui nós temos a figura, o quadro super famoso O Grito, do Munch, e aqui nós temos o Homer Simpson, na mesma posição do quadro. Então isso aqui é uma intertextualidade. No caso aqui é uma intertextualidade entre dois textos não verbais, porque aqui nós temos uma pintura e aqui nós temos uma ilustração, né, uma animação. Então, por não ter palavras, nesse caso, aqui nós consideramos isso texto não verbal e a intertextualidade entre esses dois textos não verbais. E a intertextualidade sobre quadros famosos, infinitos. Vocês podem jogar aí nos sites de pesquisa, por exemplo, Mona Lisa, vocês vão ver diversas paródias. A paródia, né, ela é o quê? Uma recriação em cima de algo que já foi criado. Geralmente a paródia, ela faz um humor, como o caso desse quadro aqui. Aqui é uma paródia, né? O Homer, ele é um personagem de uma série de comédia, então aqui, só de olhar para ele nessa posição, isso já gera um humor. Então isso aqui é uma paródia, e a paródia, ela consiste nessa intertextualidade, nessa correspondência entre dois textos. Então, eu quero que fique aí para vocês começarem a observar as intertextualidades que existem. Sabe quando você fala assim, as referências? Olha as referências que essa determinada obra está trazendo. Isso, agora, a partir de agora, vocês vão chamar de intertextualidade. Metáfora é um recurso estilístico da comunicação que consiste em fazer uma comparação implícita, ou seja, compreendemos a comparação mesmo que ela não seja marcada com a conjunção como ou expressões igual a ou parecido com. Do que está falando aqui, gente? A conjunção como, ela marca explicitamente uma comparação. Então, se eu digo assim, você é como um gigante, de tão alto que você é, já está marcado nessa informação que eu estou fazendo uma comparação. A metáfora é uma comparação implícita, fica sugerido, não precisa usar a conjunção como ou, por exemplo, as expressões igual a ou parecido com. Vamos ver os exemplos que fica mais fácil. Hoje, o céu amanheceu chorando. Esse amanheceu chorando é uma comparação que se dá das lágrimas à chuva. Ele carrega o mundo nas costas. Esse carregar o mundo nas costas é uma comparação para dizer que ele trabalha muito, né? Que ele tem muitos problemas, ele carrega muitos problemas, ele resolve muitos problemas. E ele viu 2 rios escorrendo pelo rosto de sua amada. Aqui nós temos já a comparação para o ato de chorar como o fluxo de um rio escorrendo. Todas essas 3 expressões que eu apresento aqui para vocês, elas são sugeridas como comparações e nós fazemos o entendimento dessas metáforas, né, dessas comparações com naturalidade, porque são imagens fáceis da gente compreender. Tá certo?
quanta coisa a gente viu hoje. Então, vou fazer uma revisão para retomarmos e não ficarmos com dúvida, tá? Nós passamos pelos gêneros textuais: fábula, letra de música, poema, reportagem, poema visual e haikai. Também falamos sobre o foco narrativo, que é a perspectiva do narrador-personagem, quando o foco é em primeira pessoa, e o narrador-observador, quando o foco é em terceira pessoa. Falamos sobre a conotação e a denotação, né? Sendo que conotação é esse sentido figurado, quando a palavra tem um sentido que está para além daquilo que normalmente ela tem, e a denotação quando o sentido é objetivo, quando a palavra tem só aquele significado mesmo. Falamos da intertextualidade, que é essa relação entre os dois textos, e sobre a metáfora, que é uma comparação implícita dentro de uma mensagem. Então, pessoal, a partir disso, gostaria de dizer para vocês: leiam mais poemas, treinem mais a leitura de vocês, tentem fazer essas associações tanto de metáforas quanto das intertextualidades, concentrem-se, estudem bastante e até a próxima aula!